Oi, gente! E vamos começar mais um episódio da quarta temporada do No Sofá, que tem como patrocínio a Arte Etílica e a Brasmacol. Hoje eu tenho certeza que esse assunto vai chamar muita gente para discussão. Não tem uma vez que eu vou para a rodinha dos meus colegas arquitetos e a gente não fala sobre isso. O assunto de hoje é sobre inteligência emocional para empreendedores. Quem vai estar com a gente é a Tel Corso, que é especialista em inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Muito bem-vinda, Tel! Boa tarde a todos, muito bem-vindo também aqui nesse lugar tão maravilhoso e nesse sofá gostoso para conversarmos sobre inteligência emocional. Theo, esse assunto, ele dá pano para manga, viu? Olha, quando eu marco happy hour com os meus amigos arquitetos, esse assunto sempre vem à tona. Então, eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para falar. Inteligência emocional tem tudo a ver com arquitetura. Tudo a ver. Com certeza. Às vezes, né, a gente até fala sobre o tema e a gente nem sabe o que a gente está falando sobre. Então, eu vou perguntar primeiro para você. O que é essa tal de inteligência emocional, Theo? Olha só, Ju, quando você está diante do seu cliente, qual é a primeira coisa que você faz? Fala para mim. Eu que vou te perguntar agora. Bom, se é a primeira vez que eu tô com esse cliente, eu tenho que fazer uma análise dele para tentar entender ele. Perfeito! Você está falando que você vai fazer perguntas, não é? Exatamente. Para saber quem é essa pessoa. Inteligência emocional é muito sobre isso. É muito sobre eu saber, primeiro, quem eu sou, para saber me colocar, para saber entender até onde eu consigo ir, porque senão eu acabo avançando alguns sinais meus e eu não consigo desenvolver com a habilidade que eu tenho o trabalho que eu vou fazer. Então, inteligência emocional tem tudo a ver com perguntas. Segunda coisa que inteligência emocional tem a ver com você ter uma escuta ativa. Não é isso que vocês precisam? Vocês, arquitetos, designers de interiores, empreendedores da área, essas pessoas que trabalham em grandes ou pequenas fábricas de marcenaria ou de qualquer tipo de móveis, qual é a primeira coisa que você tem que saber? Ter uma escuta ativa. Por quê? Porque a pessoa está falando o que ela quer. Às vezes ela não sabe o que ela quer. Às vezes ela sabe o que ela não quer. Ela pode falar assim, Ju, eu quero uma casa linda, mas não pode ter tal coisa. Mas eu não gosto de escuridão, por exemplo. Eu não gosto de um ambiente escuro. Eu não gosto de madeira. Eu não gosto de estofado de couro. Não é assim? Assim, inteligência emocional também. Muitas vezes as pessoas não sabem direito quem elas são, elas sabem o que elas não querem ser. Eu não quero ser uma pessoa chata, eu não quero ser uma pessoa rabugenta, eu não quero ser intriguenta, não é? Mas ela, às vezes ela nem sabe o que ela quer. E você, como arquiteta, o que é que você faz? Dá alternativas. Eu interpreto e ofereço solução em cima dessa interpretação, né? Em cima dessa escuta, né? É uma escuta ativa intencional. Eu sei que essa palavra intencionalidade dá uma impressão de falsidade, mas não, não é. Intencionalidade significa que eu estou preocupada com você. Eu quero tem uma ação, né? A sensação que eu tenho é que tem uma ação ali, né? É sobre isso. É isso mesmo. Então, assim, o que é inteligência emocional? Como assim usar a inteligência emocional? Então, usar a escuta ativa, usar perguntas poderosas, né? Você saber fazer as perguntas e escutar a pergunta. Porque tem comportamentos que só faz a pergunta e não para escutar. Então, se eu pergunto algo para alguém, eu tenho que parar tudo, olhar para a pessoa e ouvir o que ela está falando. E não só ouvir o que ela está falando com a boca.
Às vezes ela está falando com o olhar, com o corpo, mais até do que com a boca. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente faz reunião de briefing, Theo, a gente normalmente faz com 2 pessoas do time. Uma vai anotando o que está ouvindo e a outra fica olhando para justamente ver essas reações do corpo, as reações que não estão na fala, estão em outros lugares. E certamente, quando você está diante de um casal, certamente um quer uma coisa, o outro quer outra. Às vezes o outro não quer falar o que quer realmente para não magoar o outro que está ali do lado. Não é assim? Nossa, sem dúvida, é sempre assim. E aí eu também falo uma coisa, sempre tem a opinião da esposa, a opinião do marido e a opinião de uma entidade chamada casal. Que não é de nenhum e de nem outro, é uma coisa diferente. Mas, Theo, quais são essas perguntas iniciais para a gente realmente entender o outro? Olha só, uma pergunta bem bacana para você saber com quem está na sua frente é: você gosta de receber amigos, por exemplo? A pessoa que gosta de receber amigos é uma pessoa mais sociável. A pessoa que gosta de receber amigos é uma pessoa que gosta de estar, de certa forma, em evidência, porque as pessoas vão à sua casa. Então, eu acredito que para vocês, arquitetos, essa seja uma informação importante, porque você precisa pensar nas áreas de convivência, você precisa pensar em outros detalhes da profissão de vocês. Uma outra pergunta importante. Às vezes, você é mais pessoas ou você é mais resultados? Você quer um ambiente mais objetivo ou você quer um ambiente para acolher pessoas, para conversar, para bater papo? Eu vou dar um exemplo meu, para ficar mais claro. Eu sou extremamente voltada para pessoas, afinal de contas, eu trabalho com inteligência emocional. Meu esposo é extremamente voltado para resultados. E nós precisamos trabalhar na nossa casa, juntos, no mesmo ambiente, chamado escritório. Então, é muito engraçado. A minha parte do escritório na minha casa tem poltrona, é voltado para pessoas, e a parte dele é assim, bem objetiva. Bem para resultados mesmo. Então, assim, prático, né? Prático, direto, assertivo, vai lá, é aquilo e pronto. Entendeu? Então, é muito sobre isso, né? Às vezes, nós queremos imprimir a nossa vontade diante da realidade do outro. Isso em qualquer situação. Não é só na arquitetura, é em qualquer situação. Às vezes, nós, como os pais, queremos imprimir o que nós queremos para os nossos filhos, esquecendo da comunicação. E, às vezes, é a comunicação que vem de lá para cá. Você, com escuta ativa, você consegue entender e sentir o que o outro está querendo. Isso, eu acho que isso é fundamental, né? A gente tem cliente realmente com esse perfil muito prático, muito direto ao ponto. Não, eu quero uma coisa que funcione e que eu resolva rápido. Assim como a gente tem aquele cliente que precisa de longas e longas conversas, de atenção, né, de discussão, de troca, de atenção, para chegar neste resultado, né? O caminho é muito diferente, né? De um para outro. Tem clientes, Theo, que eles precisam, vamos dizer assim, de um fio condutor. Algo como, me mostre o caminho, eu preciso saber que caminho é para eu seguir, né? Entra num norte aí, vai. Tem cliente que a gente precisa comunicar o tempo inteiro para ele se sentir seguro. Então, tem muitos perfis de cliente, né? Eu queria ouvir de você, Theo, sobre esses perfis, porque são perfis comportamentais, né? Sim, são perfis comportamentais. Eles realmente falam do comportamento, e o comportamento é a parte que é observável.
O comportamento é o que vai para fora, é o que o outro consegue enxergar. E do que a gente está falando, esses perfis comportamentais? Existem realmente pessoas que são mais comunicadoras, existem pessoas que são mais, que gostam das coisas diferentes, existem pessoas que são mais, que gostam de fazer junto, que gostam de estar uma do lado do outro. Eu até sei fazer, mas Ju, vamos comigo? Vamos fazer comigo, para a gente não ir sozinha? Então, tudo isso fala de como a pessoa quer a casa dela, o ambiente dela de trabalho, enfim, o ambiente que ela vai viver, porque o ambiente é muito importante. A ambiência, onde você está inserido, é muito importante para você ter resultados. E tem perfis que o ambiente também não importa. Mas se o ambiente estiver alinhado com o perfil dele, ele vai desenvolver muito mais, a produtividade dele vai ser muito maior. Então, realmente nós temos vários tipos de perfis, e esses perfis falam muito do comportamento da pessoa, de como a pessoa é. Por exemplo, vocês como arquitetos e empreendedores da área, estão falando diretamente com um perfil que é muito voltado para resultado e é muito dinâmico. Você tem que entregar esse documento, ou esse projeto, ou esse orçamento para essa pessoa de trás para frente. Você tem que começar assim. Você não vai começar explicando o que você fez, nada disso. Você vai começar de trás para frente. Olha só, o valor é esse, o tempo que a gente vai fazer é esse. Tá tudo bem para você? Eu posso começar a explicar o projeto? Ele vai dizer, não, eu amei essa moça. Essa moça aí eu quero para minha vida. Porque você está conversando no perfil dela. E ela entendeu o que você está falando. Agora, se você chega para uma pessoa que é muito de conversar, gosta de gente, gosta de ficar ali, e você já chega com resultado, você está ofendendo essa pessoa. Percebeu? E aí, né, quando a gente comete esses deslizes, né, de acordo com os perfis, isso volta para a gente também, porque a gente também fica chateado, e a gente pega essa questão para a gente também e depois vai desabafar com os amiguinhos. E olha só que legal que você falou aí. Quando a gente não tem inteligência emocional e não nos conhecemos as nossas habilidades e principalmente nossos pontos de melhoria, uma divergência dessa inicial de uma apresentação, ou seja, de um projeto ou de um orçamento, se nós não sabemos as nossas habilidades e os nossos pontos de melhoria, talvez um projeto mal conduzido faça com que eu entenda que eu não sou tão boa, que eu poderia melhorar, que talvez tenha algo aí que não está conversando bem. E não é isso. Às vezes só não sabe o perfil do seu cliente. E uma apresentação equivocada dessa pode te levar para um outro ponto que você estava até indo no caminho certo. Aí um evento emocional desse te atrapalha. Por isso que é tão importante nós termos inteligência emocional primeiro. Com certeza. É fundamental, assim, porque quando eu não tinha entendimento sobre mim, sobre quem eu era, Theo, ficava tudo muito no escuro, né? Agora, como eu sei o meu perfil, quando aparece algum cliente com um perfil bem diferente do meu, eu tenho a sorte de ter uma sócia que tem um perfil complementar ao meu. Mas a gente precisa entender, porque às vezes eu não consigo alcançar mesmo o outro, que é muito diferente. E aí a gente vê como faz. Será que é a sócia que vai atender? Como que é, né? Eu tenho a sorte de ter uma sócia, nem todo mundo tem, né? Então, como é que faz, né? Como ter essa empatia quando o outro realmente se comporta tão diferente da gente, né? Eu te pergunto, Theo, será que alternativa 1, a gente atende mesmo esse cliente? A gente vai conseguir satisfazê-lo? Ponto número 1. Será que ele deveria procurar um perfil parecido com o dele, né? Ponto número 3. Será que eu consigo fazer de um jeito que é bom para mim, que tem que ser bom para mim, e é bom para ele, né? Existe um meio termo aí?
Ju, essa pergunta foi maravilhosa. Maravilhosa. Porque, assim, nós temos a tendência de fugir, né? A nossa tendência é, nossa, tá complicado para mim, deixa eu sair correndo desse lugar porque tá desconfortável. Não é assim? E o que é que acontece? Você falou duas coisas aí. Eu tenho uma sócia que tem um meu perfil complementar. Isso é muito bacana. Isso deveria existir nas sociedades e nos casamentos. Eu costumo falar para quem está namorando, para quem está iniciando carreira, que antes de qualquer coisa, faça sua análise de identidade. Que o DISC é uma delas. Faz um dos testes é o DISC, mas existem outros testes que falam sobre análise de identidade. Faça sua análise de identidade para você saber qual é o seu perfil comportamental. Porque as pessoas que têm perfil divergentes, ou melhor, diferentes, são complementares mesmo. E é muito bacana quando você divide sua vida com alguém que tem um perfil comportamental complementar ao seu, mas que os dois têm maturidade comportamental. Porque se não tiverem maturidade comportamental, vai ser uma guerra. Se tiverem maturidade comportamental, realmente essa habilidade eu não tenho, você tem, vai lá, você faz e dá muito certo. Uma outra pergunta que você fez que eu achei bem bacana é tipo, eu não tenho o perfil do meu cliente, eu estou percebendo isso, eu estou vendo, é doído para mim quando eu vou lá falar com o meu cliente. O que é que eu tenho que fazer? Sempre, primeiro, se conhecer, né? Saber que você dá conta disso e dá mesmo. E segundo, falar na linguagem dele. Porque, na verdade, quando a gente começa a falar na linguagem do outro, entende que aquilo que o outro nada mais é do que uma dificuldade, às vezes minha. Às vezes algo que ele falou está conversando com algo que eu senti no meu passado, com alguém que já me disse isso e não foi bacana. Quando a pessoa olha assim e fala, nossa, Ju, esse projeto aqui, ó, precisa tirar essa parede, não gostei dessa parede. E se isso está conversando com o trabalhinho seu de escola, que você tirou uma notinha não muito boa, você fala, poxa, eu fiz errado. E aí volta aquela emoção. E todas as vezes que a gente lembra, mesmo inconscientemente, de algo que não foi tão legal no passado, a gente chega a viver aquilo no presente. É só você lembrar de um limão, já saliva a boca. Por quê? Porque você lembra do amargo, né? Do amargo não, do cítrico do limão. Então, é muito isso. Então, assim, conversar com esse cliente, primeiro você tem que saber de você. Você dá conta? Primeira coisa. Não, cara, eu tô super bem, eu sei quem eu sou, isso é um problema dele, o perfil dele é diferente do meu. E aí a autorresponsabilidade de pegar suas habilidades e colocar em voga para poder atender aquela pessoa. Porque, no fundo, o projeto é dele, né? Exato. No fundo, a casa é do outro. Isso. E a gente está aqui para ajudá-lo. A gente está aqui para ser uma ferramenta de melhoria na vida daquela pessoa e não na nossa. Assim, exatamente. Claro que a gente é um facilitador. Exatamente. E como é que você é um facilitador se toda vez que eu vou sentar com o meu cliente eu me irrito? E se você está se irritando quando você está conversando com o seu cliente, tem algo em você não resolvido ainda. Era aí que eu ia chegar, Théo. Para mim, é ótimo quando o problema está em mim, porque quando está em mim, eu consigo resolver. Então, a pergunta é, né? Como ter uma inteligência emocional, eu vou chamar de madura, deve ter um nome melhor do que esse que eu estou dando. Como ter uma boa inteligência emocional, né? O que fazer para ser uma pessoa que tem um comportamento no lugar e consegue compreender as diferenças entre mim e o outro? O que acontece? Quando o problema está no outro, o problema é do outro, não é seu. Então, você não pode fazer nada. A não ser que esse outro te peça ajuda. E como que ele vai saber que você pode ajudá-lo? Primeira coisa, você tem habilidades para ajudá-lo? Primeira pergunta que você tem que fazer. Eu tenho habilidades para ajudar o meu cliente? Por exemplo, o cliente pode virar para você e falar, nossa, Ju,
Você é tão tranquila. Nossa, você chega aqui, você sempre está de boa, a gente fica, a conversa com você é tão leve, e para mim é tão difícil fazer isso. Você conduz a sua equipe de uma forma tão tranquila, e eu tenho uma equipe e é nos gritos. Então a pessoa está vendo em você resultados que ela quer para ela, por isso que ela está te pedindo ajuda. E aí a primeira pergunta que eu, Juliana, tenho que fazer: eu tenho habilidade para ajudar essa pessoa? Ok, tenho habilidade. Essa pessoa que ajuda quer, porque ela me pediu. Então, se a pessoa não te pede ajuda e você oferece ajuda, a chance de você se machucar é altíssima. Quando a pessoa te pede ajuda, mas você não tem habilidade para ajudar, a chance de você se machucar também é muito alta. Exatamente. Você tem filhos, Ju? Frustração. Não. Não, né? Tem sobrinhos? Tenho. Ok. Quando a gente vai, eu faço sempre essa analogia com criança para ficar mais fácil. Quando a criança não está sabendo o dever de casa, ela não pediu ajuda para os pais, nem para a tia, mas você está vendo que ela está precisando de ajuda. Aí você vai falar assim: eu posso te ajudar? Ela fala: não. Qual é a sensação que você tem? Poxa, eu fui lá. Frustração. Agora vamos para o segundo caso. Você chegou na casa de seu irmão, sua irmã, eu não sei, e sua sobrinha fala: tia, senta aqui comigo para me ajudar, mas é uma matéria que você não sabe ajudar. Mas você está ali tentando. E aí ela fez a prova e tirou 3. E fala: tia, sabe aquela matéria que a gente estudou junto? Eu tirei 3 na prova. Qual é a sua sensação? Frustração. É sobre isso, sabe? Às vezes a gente não tem habilidade, mas a gente quer ajudar o outro. Então, assim, voltando para o que a gente está falando de empreendedorismo, tá tudo bem se você pedir ajuda. Tá Sem tudo dúvida. bem. Sem dúvida. Eu não sei hidráulica. Ok, eu vou contratar um terceiro que sabe 10 vezes melhor do que eu. Ele vai fazer um projeto muito mais econômico, muito mais objetivo, muito mais otimizado. Com certeza. Eu costumo falar uma coisa para os clientes, né? É que nem especialidade médica, né? Na construção civil, na arquitetura e na construção é a mesma coisa. Tem o especialista em iluminação, tem o especialista em arquitetura do edifício, tem especialista em arquitetura de interiores, tem o paisagista, tem o urbanista, tem o especialista em elétrica, em hidráulica, em estrutura, né? Cada um foi para o rumo, né? Então, vamos procurar os especialistas, porque são eles que têm as melhores habilidades, né? É sobre isso. Quando a gente conhece o nosso perfil comportamental, isso ajuda muito também. Porque tem habilidades que eu consigo fazer, tem outras que eu não consigo fazer. E não tem nada a ver com pessoas. Deixa eu deixar isso bem claro. Eu consigo me relacionar com toda e qualquer pessoa quando eu não tenho julgamento. O que é não ter o julgamento? É eu parar de achar: será que fulano está pensando isso de mim? Porque a gente pensa. Aí eu vou apresentar esse projeto. Será que eu falo mais alto ou mais baixo? Será que ele está gostando? Aí você fica tentando ler o outro, né? Será que ele está gostando? Será que, nossa, ele atendeu o telefone, desviou a atenção. E às vezes não tem nada a ver com você. Às vezes ele está com um filho no hospital, ele está com uma urgência, e ele desvia a atenção por outros motivos. E a gente vai puxando. Por quê? Porque às vezes a gente não tem inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Autorresponsabilidade. Uma palavra da inteligência emocional: autorresponsabilidade. Entender que você tem a sua responsabilidade naquela parte, que nem tudo tem a ver com você. Às vezes tem a ver com o outro. E outra coisa, né, Theo? Às vezes a gente sabe muito bem o nosso perfil, mas o cliente não sabe, ele não tem essa consciência, e aí nem sempre também ele tem as coisas equilibradas dentro dele e acaba se comunicando da forma que ele consegue se comunicar naquele momento. Então,
Vou dar aqui um exemplo. Às vezes o cliente ele ficou triste porque, sei lá, eu não falei alguma coisa em algum momento que ele esperava ouvir, mas que Passou. não falaria, porque não me passou pela cabeça. Aí ele vai falar com você no outro dia, ele é ríspido. Aí você lê aquilo, você fala, ué, esse cliente normalmente não é ríspido, o que aconteceu? Aí você fala, mas eu vou perguntar, não vou perguntar? Né? E aí fica esse imbróglio, essa comunicação mal resolvida, que também que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Em qualquer relacionamento. A gente está falando aqui, né, com foco em empreendedorismo, mas isso é para a vida, né, Theo? Relacionamentos humanos, né, é para a vida. Então, isso também a gente tem que entender, que nem sempre o outro tem esse nível de consciência que a gente tem. Por exemplo, eu fiz o meu teste, o meu perfil comportamental já tem muitos anos, já deve ter mais de 10 anos, a primeira vez que eu fiz. Eu fiz de novo. Eu fiz de novo recentemente. Theo, quando eu fiz, foi muito engraçado, porque quando eu li o resultado, eu me assustei. Porque eu não esperava o resultado. Eu me achava uma pessoa extremamente amiga de todo mundo, do grupo. Eu me achava aí, influente. O meu resultado foi D e depois I. Dominante, mas influente. Mas quando eu li, eu fiquei assustada por um lado, porque eu esperava um outro resultado, mas tudo que estava escrito ali era sobre mim. Eu só não tinha lido isso de mim, né? Então, eu super recomendo que as pessoas realmente façam entendam, se for disso, que realmente você falou, tem tantos outros, né? Mas é tão importante a gente entender, às vezes a gente acha que a gente sabe quem a gente é, Theo, mas a gente não sabe. Eu trabalho com atendimento individual também, processos individuais. E no primeiro dia, na hora que a pessoa chega, eu faço o quê? Perguntas, né? Então, eu sempre pergunto qual o nível de entendimento que a pessoa tem dela. Sempre, 100% dos casos eu me conheço muito bem. E aí a gente segue num processo de 10 a 12 sessões de encontro. Quando chega no último dia, elas sempre falam isso. Eu sabia quem eu era, mas eu não imaginava que eu tinha tantas coisas dentro de mim. E aí, é sempre assim, a pessoa acredita que sabe, mas no fundo, ela não sabe nem 1% do que ela é, das potencialidades dela. Então, a mesma coisa a arquitetura, por isso que eu falo que é tão parecido. A mesma coisa a arquitetura. Às vezes a pessoa tem tantas potencialidades dentro dela, mas não tem um conforto de uma mesa bem alocada, de uma luz bem alocada. E às vezes o que ela entrega está aquém do que ela é, por causa de habilidades que tem dentro dela e que não são afloradas porque o ambiente não deixa. Tem isso também. Então, assim, é muito importante, você falou sobre o DISC, mas o DISC é o que eu falei, o DISC é a ponta do iceberg que você enxerga, que é o comportamento. E ainda tem um detalhe, às vezes o comportamento que você mostra naquele teste pode ser o seu comportamento mesmo, natural, pode ser um comportamento que foi desviado por causa de uma dor, por exemplo, uma criança que é muito tagarela, conversa e não sei o que, e os pais falam assim, para de conversar um pouco, você fala mais baixo, você não está vendo o que fulano está falando, para de brincar, e aí você vai trocando o comportamento dessa criança. Isso líderes também fazem isso, tá? Às vezes você tem no seu grupo uma pessoa que é extremamente competente, tem habilidades maravilhosas, mas está alocada no lugar errado. Olha isso, que interessante. E aí, como faz para entender tudo isso, Theo? Porque, assim, né? Sim, a gente tem que primeiro entender a gente. Aí tem o entendimento do cliente, entender o cliente. Mas tem a nossa equipe também. Tem os nossos fornecedores também. Eu tenho que tentar interpretar tudo isso e, por exemplo, equipe. Para colocar a equipe, as pessoas no lugar onde elas vão se potencializar. O que acontece? Quando a pessoa está mal alocada, quando ela está no lugar que ela não deveria estar, as habilidades melhores delas, ela não tem como fazer com que
essas habilidades apareçam, ela geralmente fica frustrada. E não tem dinheiro no mundo que você pague pelo salário dela, pelas horas delas trabalhadas, que vai fazer com que ela fique motivada. Então, geralmente, aquela pessoa que você entrevista, ela está super motivada, você fala, nossa, achei a pessoa. Aí passa um tempo, ela começa a não entregar mais o que você esperava. Pode ter certeza que ela está no lugar errado. Por quê? Pode falar. Não, eu já ia pedir um exemplo, Theo, para saber, um perfil que é mais ou menos assim, vai se dar bem aqui. Para a gente começar a entender isso e imaginar, porque eu tenho certeza que está todo mundo querendo saber. Então, vamos lá. Você falou do influente, né? Você falou do influente e do dominante. Você falou, eu sou dominante, mas depois eu sou influente. E eu achava que eu era influente. Foi exatamente isso que você me disse. Então, vamos lá. Você tem na sua equipe uma pessoa extremamente influente. E aí você fala assim, fulana, você é uma pessoa muito boa em fazer projeto. Aí eu pego essa pessoa que é extremamente influente e boto numa sala fechada fazendo um projeto, ela e o computador. Ela vai se matar. Aí você passa pela sala dela, cadê ela? Não, ela tá tomando café. Aí depois você passa de novo na sala dela, cadê ela? Ela tá na sala de fulana de tal, resolvendo tal coisa. Aí você começa a falar assim, poxa vida, a fulana era pra estar entregando. Aí chega o dia dela entregar o projeto. Não tá pronto. O que você tem na ponta da sua língua para dizer para ela? Fala, pode falar. Melhor não. Entendeu? Você vai dizer, tá vendo por que não tá pronto? Eu passo na sua sala, você nunca tá na sua sala. Não é assim? Não é assim que a gente pensa. Eu acho que eu já ia falar assim, a porta é a serventia da casa. Só que essa pessoa tem várias habilidades. Se eu colocasse ela no comercial para ela vender o meu produto, e gente, eu vou falar uma coisa para vocês, vender é a coisa mais linda que existe no mundo. Você dá a oportunidade do outro ter algo que você sabe fazer bem. A gente tem a impressão que vender é uma coisa ruim. A gente tem a impressão que quando a gente vai apresentar um orçamento, ai meu Deus, está muito caro. Ai meu Deus, será? Ai, será que a pessoa vai comprar? Isso são crenças. Vender é melhor do que comprar. Imagina você entregando para o outro algo que é maravilhoso, que vai ajudar o outro. Theo, eu falo que vender é um ato de generosidade. Era isso quando aquilo que você está vendendo, você realmente acredita que é uma boa solução para o outro, vai transformar o outro de alguma forma. E aí, voltando para essa sua funcionária e sua colaboradora, ela estava no lugar errado, e você achando que ela estava no lugar certo. E eu mandando ela embora. Você mandando ela embora. E aí, de repente, ela poderia te trazer muito mais clientes se você tivesse visto isso. Então, essa reengenharia de equipes dentro das empresas é muito importante. Quando eu entro numa empresa para fazer a reengenharia de equipe, a primeira coisa que eu faço é perguntas. E aí a gente aplica o teste, alguns testes, e a gente realoca pessoas mesmo. E o resultado vem imediatamente. Aí a pessoa fala assim, a pessoa que me contratou fala, o que aconteceu? Nada, você só botou a pessoa no lugar certo, onde ela tem a maior habilidade. Porque precisa ser leve, Ju. Se for pesado, a pessoa não aguenta muito tempo. É o mesmo que você fazer uma caminhada de mochila, de mala, com chapéu, com não sei o quê, cheia de coisas. Você não consegue caminhar muito tempo. Vai ter uma hora que você vai dizer assim, eu não aguento mais. E aí, do jeito que a gente é no lugar, a gente é em todos os outros. Aí já não aguento mais no meu trabalho, aí meu relacionamento começa a ficar complicado, o meu lazer fica comprometido, eu já não quero mais ir para academia, a minha saúde começa a ficar ruim, daqui a pouco o meu relacionamento com meus filhos começa a ficar difícil, enfim, toda a minha vida, as minhas 12 áreas ficam comprometidas só porque eu estou alocada no lugar errado. Quais são essas 12 áreas, Theo? São 12 áreas, são 4 grandes grupos, né? Pessoal, profissional, qualidade de vida. Nossa, agora me fugiu.
E espiritualidade, que é mais a parte de... Então, essas 4 áreas... Meu Deus, fugiu a outra área. Mas, enfim, essas 4 áreas se dividem em 3 áreas. Então, nós temos 12 áreas. Quando eu faço essa avaliação das 12 áreas de vida de alguém, isso a gente sempre faz nos processos, o que acontece? Você consegue enxergar perfeitamente qual é a área que está atrapalhando todas as outras. Eu estou falando aqui, né? Digamos que essa pessoa fictícia fosse a área do trabalho. Ela está trabalhando? Tá. Ela está ganhando bem? Tá. Teoricamente, a área dela estaria no 10, certo? Mas ou no 9 ou no 8, ela estava com a nota boa. Quando eu pergunto, o que está faltando para chegar no 10? Ela fala assim, poxa, eu estou num lugar que eu não gosto. Aí você vai aprofundando com perguntas, você começa a perceber que realmente ela é influente, está no lugar do analítico. Ou ela é dominante e está no lugar de um estável. Então, tá pesado para ela, apesar dela ganhar bem, ter seguro-saúde, seguro odontológico, todos os benefícios possíveis, ela ganha PPR no final, ela tem divisão de lucros, ela tem tudo, mas ela não está feliz. E aí começou a impactar em todas as outras áreas, ela já não se desenvolve mais, ela já não quer estudar, ela já não quer ir para academia, ela já não quer fazer mais nada. Por quê? Porque está alocada no lugar errado. Então, é muito importante isso, sabe? A parte de análise comportamental é muito importante. Quando a gente começa um processo, a primeira etapa não, na verdade é uma pré-etapa do processo, é a análise comportamental, para a pessoa já saber se conhecer. E às vezes ela está, o que eu estava falando anteriormente, às vezes ela está no perfil dela natural, mas às vezes não. Às vezes ela está naquele perfil por dor, porque brigaram muito com ela quando ela era criança, quando ela estava na faculdade, ou enfim, ela levantava muito para conversar, e aí botaram ela, e ela por dor, ela começou a mudar o perfil dela. Não, eu não falo mais, porque toda vez que eu falo, eu recebo bronca. Então, deixa eu ficar mais quieta. E isso, nas suas análises, é possível entender, é possível extrair. Nossa, que fantástico isso, Theo. E sabe o que é bacana? Que vocês, arquitetos, podem ser treinados a isso. Nossa, fantástico, fantástico. Com poucas perguntas, você saber com quem é que está na sua frente. Quem é esse cliente que você vai entregar um orçamento? Quem é esse? Entender isso já no pré-briefing, né, Theo? Exatamente. Você já fez umas perguntas. Eu acho que é assim, a pergunta, você gosta de receber amigos? Se você entender que essa é a pessoa, é ir, com certeza. Se a pessoa for mais direta e reta, eu não sei muito bem que pergunta fazer para entender. Olha só que lembrando que todo mundo tem os 4 perfis. Isso. Então, eu posso falar assim, nossa, eu gosto muito de pessoas, e meu influente ser, sei lá, 15%. Mas eu gosto de receber pessoas na minha casa, por causa de outra coisa. Porque minha família recebia muito, porque eu criava laços com os meus avós, quando meus pais recebiam em casa. Então, tem que entender uma história aí. Então, quando você aplica o teste, você tem segurança. Então, a melhor coisa é aplicar o teste nos clientes. Aplicar o teste dos clientes. Existe formação para isso. Nós fazemos mentoria para empreendedores para entender as empresas deles, entendeu? Nós fazemos mentoria ensinando esses empreendedores entender quem é a pessoa que está na frente dele, o cliente, o colaborador, o fornecedor. Com isso, você consegue... isso não é manipulação, eu queria deixar isso bem claro. Isso é você entender o outro para não magoá-lo, porque às vezes é um fornecedor maravilhoso. Eu tenho um caso desse, pessoal. Eu tenho um fornecedor maravilhoso, mas ele é extremamente dolorido. Ele tem várias dores. Então, quando eu vou conversar com ele, eu já vou conversar com ele dentro do perfil da comunicação dele. Porque senão ele começa a cuspir fogo para tudo quanto é lado. E o produto dele é excelente. Eu não quero abrir mão do produto dele. Mas ele já me revelou, Theo, eu já perdi muitos clientes. E eu falo para ele que quantos mais você vai precisar perder para você entender quem você é. Nossa, interessantíssimo, interessantíssimo. Porque
pelo que você está me falando, aí você me corrige, Theo, essa coisa do perfil que foi moldado por alguma dor, né? Sem a gente saber, a gente pode realmente estar repelindo. O outro sente, né? De forma instintiva, é uma coisa, né? No fim, somos todos animais, né? Com instinto. E aí, isso repele mesmo, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Às vezes, uma pessoa tem um perfil que parece, assim, ser muito rígido na forma de não venha falar qualquer coisa para mim, né? Que você não tem essa autorização. E aí as pessoas se afastam, né? Veja, e se você é arquiteto, você realmente tem que se relacionar com as pessoas, porque você tem que ouvir as pessoas, é sobre o outro, né? Não é sobre você. Mas se a outra pessoa não se sente à vontade de te perguntar qualquer coisa, às vezes é porque existe aí uma dor que você acabou tratando por um perfil, né? Mudando de perfil. Tem muito isso. Muita gente estar no perfil alterado, modificado por causa de dores e não sabe. E ainda fala assim, depois que eu comecei a ter esse comportamento, eu comecei a ter resultado. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O resultado que ela tem não dá prosperidade para ela. Porque não é ela. Entendeu? Perfeito. E ainda tem uma terceira questão. Então, tem o natural, tem o modificado por dor e tem aquele modificado para alcançar um objetivo. Eu moro em Brasília e aqui nós temos muitos servidores públicos. Então, às vezes, uma pessoa influente, o influente é bastante desorganizado, isso é um ponto de melhoria do influente. É a organização, né? Olhar para a desorganização do influente, porque como ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ele não para se organizar. E aí, o que acontece? Às vezes é um influente que precisa virar analítico para poder estudar 8 horas por dia para um concurso público. E aí ele tem que ficar sentado ali estudando. Por influente, isso é um horror. Só que ele tem um motivo, que é um objetivo, que é passar no concurso público. Então, depois que acaba esse motivo, ele nunca mais vai estudar. Então, isso também você tem que olhar na hora da avaliação. Será que realmente essa pessoa está nesse perfil porque ela é natural? E aí você tem que começar a fazer perguntas e realmente entrando no mundo dela, entendendo o que está acontecendo. Mas você pode pensar assim, mas como que eu, arquiteta, vou fazer isso com o meu cliente, uma vez que eu não sou especialista em inteligência emocional, eu sou arquiteta. Só que a gente consegue modelar para respostas rápidas, aonde você entende o que aquele cliente quer. E isso vai ser muito mais assertivo na hora de você fechar seus contratos. Nossa, muito bom. Eu no começo da carreira, Théo, eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje e ainda tenho muito que aprender, né? Mas eu lembro que eu falava assim, escuta, mas eu fiz arquitetura, eu fiz engenharia, eu não fiz psicologia. Eu não tenho que ser psicóloga do meu cliente, eu tô sendo psicóloga do meu cliente. Mas a gente tem que entender relações, né? A gente tem que entender sim, a gente tem que sentir sim, isso sem dúvida. E aí, Theo, como fazer isso no nosso dia a dia, né? É fazendo terapia, é fazendo coach, como que a gente tem ajuda profissional para ter essa inteligência emocional madura? O que acontece? Um processo de autoconhecimento sempre nos ajuda. Eu costumo falar que se todo mundo tivesse pais assertivos, pais que soubesse realmente olhar para os seus filhos e desenvolvê-los, treiná-los, seria maravilhoso, mas isso não acontece. Então, eu costumo falar que a segunda etapa é se os adolescentes começassem a entender de inteligência emocional e passassem por esses processos até antes de resolver que carreira seguir. Isso seria maravilhoso, porque deve existir muitos arquitetos que não deveriam ser arquitetos, deve existir muitos médicos que não deveriam ser médicos, deve existir muitos professores que não deveriam ser professores, jamais. E é por isso que
a gente acaba causando dor no outro, porque eu estou no lugar errado. Lembra daquela menina influente que estava no lugar do analítico? É a mesma coisa na vida. Na vida é a mesma coisa. A minha motivação não está certa. A minha motivação passou a ser dinheiro. Eu sou influente, estou no lugar do analítico, estou correndo atrás de um salário. Essa não é a melhor motivação. Aliás, essa é a pior motivação. Então, quando você é adolescente, você consegue fazer essas escolhas assertivas ao longo de sua vida, fica muito mais fácil, mas isso também não é a realidade. E aí a pessoa se torna adulta. E às vezes a pessoa se torna adulta e começa a dividir vida com outra pessoa e começa a ter outras pessoas onde você é responsável. Então eu não me conheço, casei com alguém que também não se conhece, estou com a minha mala cheia de bugigangas que não me pertence, o meu marido está com a mala cheia de bugigangas que não pertence a ele, e a gente ainda tem um filho e ainda tem que treinar esse filho da forma que eu entendo que é certa. Então, realmente, passar pela inteligência emocional e o autoconhecimento é importante não só por uma área. É importante por causa do trabalho, é importante porque a gente se relaciona com pessoas no trânsito, na escola, na farmácia, no supermercado, o tempo inteiro. Nós somos pessoas. A Covid mostrou isso. Quando a gente precisou ficar em casa durante tanto tempo, sem pessoas, as pessoas enlouqueceram, ficaram tristes, deprimidas, não conseguiram desenvolver tudo que tinha de potencialidade. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Então, como seres relacionais, nós precisamos de pessoas. E quando você falou assim, eu sou arquiteta, não sou psicóloga. Ok, você é arquiteta, mas você vive com pessoas. E mesmo que você não viva com pessoas, mas eu tenho um gato, eu tenho um cachorro, você vai se relacionar com seu gato, com seu cachorro também. Então, tudo é relacionamento. Relacionamento é a coisa mais linda do mundo. E aí você me perguntou como fazer, procure ajuda. E ajuda não significa que você está doente, não significa que você tem uma patologia, nada disso. É como fazer um exercício físico. Todo mundo já entendeu que atividade física faz bem, né, Théo? Todo mundo sabe que isso faz bem para a saúde. Assim como ajuda de um profissional para você ter o seu autoconhecimento mais trabalhado. Faz bem para a saúde, né? É uma outra saúde, mas também né? É uma saúde mental mesmo, né? Então, assim, quando nós temos inteligência emocional, eu acredito muito nisso, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Quando alguém termina um processo, ela tem alta performance. A pessoa fala assim, eu estou fazendo coisas que eu não imaginava. Só para você ter noção, rapidinho, que eu sei que nosso tempo está acabando. Eu fiz um processo com uma senhora de 70 anos. Ela veio fazer o processo comigo porque a irmã dela, que fez o processo comigo, é mais jovem, 20 anos mais jovem, falou, faz que vai dar certo. E ela virou para mim no primeiro dia e falou assim, olha, eu tô aqui porque minha irmã pediu, mas eu não vejo nenhum sentido, porque eu tenho 70 anos, tipo, a minha vida já acabou. E aí eu perguntei para ela, você acredita que você vai viver mais quantos anos? Mais 5, mais 10, mais 20, mais 25? Quantos anos você acredita que você vai viver? Ela falou, acho que mais uns 15. Eu falei, você quer viver esses 15 anos como? Do jeito que você viveu os 70 ou de uma forma diferente? Ela falou de uma forma diferente. Quando a gente acabou o processo, ela tinha aberto uma loja de enxoval infantil. Ela começou a ganhar um dinheiro que ela não sabia de onde estava vindo. Ela começou o relacionamento dela com os netos transformou, com os filhos transformou. Ela falou, eu não sei o que aconteceu. Se conheceu, se posicionou. Nossa, que maravilhoso, que maravilhoso. É muito maravilhoso isso. Nossa, todo mundo deveria se conhecer e encontrar o caminho que é mais natural, né? Porque isso que você está falando, Theo, para mim, é encontrar o caminho da prosperidade, em todos os sentidos. O dinheiro, como você falou também, é consequência, né? Prosperidade não é dinheiro, não é dinheiro. Exatamente, porque isso parece que fica coerente com tudo, né? Quando você está no lugar certo, quando você é quem você realmente tem que ser, tudo se conecta e tudo se equilibra. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. A gente tem que conversar mais, Theo. Tem que trocar mais, porque esse assunto realmente é um assunto que semanalmente eu realmente converso com os meus colegas, a gente fica trocando
fica mais leve quando a gente troca, naturalmente, mas falar com pessoas que entendem do assunto é sempre muito melhor. E agora temos você. Quando a gente entra na ação assertiva, a gente vai se modificando. E aí o que acontece? Uma nova energia vem. Tudo acontece. É impressionante como acontece rápido quando a gente renova a nossa energia e realmente foca para a energia para o lugar certo. Porque às vezes a gente tem muita energia e fica dispersando ela para outras coisas que não faz o menor sentido. Exatamente. Gente, muito, muito, muito bom esse assunto, né? Eu quero que vocês façam perguntas, porque eu acho que a gente tem que falar mais desse assunto. Então, deixem as perguntas aqui no chat do YouTube, para a gente evoluir mais com esse assunto, que eu acho que vai trazer muita paz dentro da gente e vai fazer com que a gente seja um profissional muito melhor, um empreendedor muito melhor. Theo, super obrigada por esse bate-papo. Foi super rico, super rico. Vamos falar mais, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente falando sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A arquitetura mora no meu coração. Eu amo pedir ajuda a um profissional para qualquer coisa que seja ambiente. Quando o profissional chega, ele dá várias ideias que eu nem imaginava. Então, em qualquer ambiente que eu estou, eu sempre peço ajuda a alguém que possa me ajudar a fazer com que aquele ambiente seja um ambiente bom, saudável e que traga energia positivas. Então, realmente, eu amo esses profissionais, que são os profissionais da área da arquitetura, do design de interiores, enfim. Então, parabéns a vocês e muito obrigada por essa oportunidade. Theo, como as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Ok, meu Instagram é um pouco difícil, tá? É Corso, C-O-R-S-O, Corso Theo, T-H-E-O, @CorsoTheo. E o meu WhatsApp é 619-9197-2778. É 61 de Brasília, né? 99197-2778. Pode me chamar, vai ser um prazer conversar com vocês. Vocês perceberam que a pessoa é influente mesmo, né? Porque a pessoa passa até o número de WhatsApp dela, né? Então aproveitem, porque a Theo está no lugar certo, fazendo aquilo que é mais potente dentro dela. Ai, muito obrigada, Theo. Obrigada a você. Um beijo para você e para toda a sua equipe aí, que é maravilhosa. Um beijo grande para todos vocês. Nos vemos no próximo episódio. E essa temporada é um patrocínio da Arquetilic e da Brasmacol. Até a próxima!